não era assim, né? E quando a senhora, depois que a senhora casou, quanto tempo depois a senhora ficou grávida? Pois é, eu casei em fevereiro, como eu era profe, e eu Uhum. tinha conseguido transferência para aquela comunidade onde ele morava, que lá não tinha professora, tinha que ir de fora. Daí eu, não, eu assim, me cuidei antes de casar, que eu não queria ter filho naquele ano, porque, né, se eu casar em fevereiro ou antes do final do ano, para não precisar tirar licença, as coisas, aí eu me cuidei naquele ano. Daí eu tive a filha, era 16 meses já que nós era casados. Depois, daí a gente queria, daí nasceu, eu casei em 76, ela nasceu em 77. E depois, quanto tempo veio o Leonardo? Tá, daí depois de lá, né, a gente achava que ia só ficar lá, mas como eles tinham planos que o pai dele não aceitava aqueles planos, que tinha que ter mais para produzir mais, ele tinha a ideia de vir morar num lugar onde ele queria trabalhar com aviário, essas coisas. Aí eles, como ele tinha um irmão que morava aqui em Santa Catarina, e nessas regiões aqui, mora no Planalto Alegre hoje, daí ele veio atrás de comprar terra e daí o Leonardo, eu depois que vim morar aqui, que a menina já tinha quase 3 anos quando ele nasceu. Uhum. Ele nasceu no ano 80, eu vim em 79, daí nós também planejamos de ter um filho por causa da minha idade, né? A gente queria ter mais e não esperamos, né? Uhum. Para acontecer sem... E E como... foi bom, foi, né? Foi um momento, sim, de... Tudo era expectativa pra gente, tudo era novo e tudo que nós fazíamos era para... Porque a gente queria, né? Que as coisas melhorassem. E assim foi, E trabalhando e cuidando de tudo, né? Porque como tinha... que era, dona Lourdes? A questão é assim, vocês trabalhavam bastante, a senhora era professora, seu marido trabalhava na lavoura, mas e aqueles momentos em família, com as crianças pequenas, porque televisão não tinha, como é que eram esses momentos? Mas era assim, que nem... como é que eu vou dizer? A gente sempre ficava, mas ficava a maioria das vezes era em casa, em família, né? Com meus filhos, desde que eram pequenos, a gente ficava em família. Depois veio a televisão, veio, não demorou muito para nós comprar a TV. É que não Uhum. tinha nem energia elétrica. Sim. Ela passava a rede, mas na casa que nós tínhamos comprado. Vocês primeiro compraram a televisão ou primeiro vocês tiveram luz na casa? Primeiro a luz, né? Não Ah. tinha. Daí nós tivemos que ir atrás para eles ligarem. O meu pai comprou a televisão primeiro, dona Lourdes. E quando eu comprei a televisão, o Leonardo já tinha uns 2 anos, 3, acho que eu nem lembro. Uhum. Era lá. Ele tinha 5 anos, porque eu acho que nós compramos, ele nasceu no ano 80, e aquela televisão, nós tinha nota esses dias ali, foi comprada em 85. E como que era guardar... Era a televisão colorida, né? Mas hoje tá... Né? E como que era guardar comida antes da luz chegar, dona Lourdes? Como é que era a mulher naquele período? A senhora acordava, tinha fogão a gás ou não eu tinha? tinha fogão a gás porque eu comprei antes de eu casar, né? Ah, Esse eu comprei, tá. um enxoval, como eu era prof, meu dinheirinho, eu comprei as coisas. Sim. Aí eu tinha fogão a gás. E daí não tinha luz, não tinha geladeira? Logo depois a gente já foi comprando, né? Essas coisas devagarzinho, né? Porque não era assim que tinha, né? Porque eu também, daí eu vim no ano 80, eu só comecei a trabalhar aqui no município, daí eu consegui uma vaga, eu trouxe a minha transferência lá em 83, se não me engano. Mas, o Leonardo tinha essa idade, daí eu tive que arrumar uma tata para ficar com ele, para mim poder trabalhar. Vocês tinham carro, tinham caminhão, Não, tinham trator? o trator veio, o trator foi comprado no mesmo ano que nós viemos. Porque daí para trabalhar na lavoura tinha que ter, né? E o carro veio bem depois. Nem me lembro em que época nós compramos o carro. Lembra qual foi o primeiro carro? Era uma caminhoneta diesel. Ford. Daquelas Ford. Ele foi lá em Getúlio ainda buscar. Compraram lá, daí eles vieram, ele e o irmão dele. Também assim, né? Mas assim, que nem nós para sair aqui, para ir na comunidade, nós ia com o trator. Quando não tinha, que nós podíamos ir nas 3 barras que tinha e aqui na Taquarim. Mas daí a gente optou por se associar aqui. Sim. E estamos sócios até hoje. Quantos anos de associação ali? Mas desde que nós viemos, depois que
que nós chegamos aqui, nós fomos se associar na cooperativa, que eu acho que eu já falei isso ali. Aham, sim, no outro. Depois foi na igreja, né? Ah, Lá na igreja nós já associamos naquela época. Daí a gente participava, na minha gravidez, eu lembro que eu ia na igreja, que eu depois... Né? E era uma igreja assim de madeira, com uma estrutura, embaixo era aberto, tipo, daí tinha... Eles tinham cancha de bocha, e em cima era o lugar onde rezavam. Não era uma igreja propriamente dita, mas era um salão. Era um salão comunitário. Um salão, assim, construído em madeira, mas era assim. Não tem foto disso, dona Lourdes? Não? Acho que nós não tiramos, acho assim. Também naquela época não tinha, né? Só se chamava o fotógrafo que vinha da cidade, né, um profissional, senão... Como era as tradições de Natal da sua família, de Páscoa? Como é que era o ritual com as crianças? Mas com as crianças, assim, lá na minha família, o Natal primeiro era na igreja, né? Daí a gente arrumava dentro de casa aquele presépio, eu fazia... Mas, assim, onde eu me criei, não era aquela coisa de fazer aquela, hoje chama ceia de Natal, que reunia. Era mais, assim, a família mesmo. Os que moravam naquela família, os que já tinham família, faziam na sua família, os irmãos que tinham saído. E no dia de Natal, eu era criança e eu lembro que daí tinha umas pessoas mais vulneráveis, assim, um senhor que morava, ele era meio sozinho, acho que morava. E o meu pai mandava nós levar, nós ia lá levar 1 litrão de leite para ele, e levar bolacha, essas coisas. Um momento de Natal, ser solidário. Ser solidário com essas pessoas. E era assim, né? Não era assim tanto... Mas era em família, sempre, né? Porque os pais não deixavam... Naqueles dias, naquela época, nem como é que se diz assim, não tinha esses bailão, essas coisas no dia de Natal, na noite. E a preparação, as bolachas pintadas, bolo, como é que era esse agito, essa organização não era toda? Assim, então, que se ressaltava, né? Não? Sempre tinha alguma coisa diferente, mas não era tanto assim de bolacha pintada, por causa da origem, eu acho, né? Não sei. Quando eu vim aqui, eu vi que aqui era bem diferente. Era diferente? De origem mais alemã, né? Que nem São Carlos, ainda festejavam 2 dias, né? A senhora é de que origem? Italiana, né? Dos 2 lados, tudo só italiano. Tá. Né? O italiano então a senhora acha que o italiano não tem muito essa tradição como o alemão? Não, eles têm igual, né? Que primeiro na igreja e participar, mas não assim de fazer tanta festa e tanta doce. Não era. Não era. Tinha sempre um bolo diferente, um almoço diferente, tinha, né? E era em casa, em família. E os presentes das crianças, o que vocês organizavam? Mas olha, os meus ganharam um presente assim, tudo que a gente na medida possível podia, porque a gente comprou terra, fez livro. Daí primeiro era, né? Mas eles ganhavam, eles ganhavam boneca, ganhavam assim, mas não era esses, como é que se diz hoje em dia, que tem brinquedos já bem mais diferentes. A senhora lembra de algum brinquedo que a senhora tenha dado para sua filha? Numa noite de Natal, depois que nós estávamos aqui, nós fomos para São Miguel do Oeste, que o meu sogro tinha de morar lá. E a gente nem sabia o caminho, mas veio um irmão do Leonir. Aí a Lisandra ganhou uma boneca dorminhoca chamada. E foi durante o caminho que nós demos o presente para ela. Imagina a alegria dessa criança. E o Leonardo, eu não lembro o que nós damos, mas também ganhou, acho, não sei se era bola, alguma coisa. Mas a gente não dava assim tanto carinho e coisa. Dava também, mas ele também era aqueles que nem hoje em dia, as crianças chegam em casa, às vezes pega tesouro, pega faca e corta para ver como é que é. Mas essas coisas assim eu não tenho tanto gravado, não sei também, né? Porque não foi uma coisa que marcou, né? Só que sempre ganharam alguma coisa. Não era assim, tão, né? Tem que dar presente para esse, tem que dar... Não sei também se era assim. Vou pedir para a senhora... Como a senhora vê a vida do jeito que está hoje, a educação, tudo? Como que a senhora avalia, do jeito que foi a sua vida, como foi criada e como está hoje? O que a senhora acha? Como está isso tudo? Qual a sua opinião sobre isso hoje? Eu penso assim, no nosso tempo era assim, porque era assim, não tinha outros meios, né? Que nem a gente ia para aula e era aquele brinquedo e tinha que levar merenda. Era assim, a gente ia aceitar, porque não tinha outro jeito também, né? Os pais, à medida possível, fizeram o que podiam. Sim.
E hoje não é mais assim também. Então eu acho que a evolução também vale, né? Não tem que ficar sempre parada no tempo e não pode avançar também. Eu penso assim, de acordo com as possibilidades da pessoa. Porque não adianta querer, né, fazer o... Mas uma avaliação assim de como está hoje a criação das crianças de uma forma geral. As crianças hoje estão mais ativas, são mais assim, como é que eu vou dizer, voltadas muito para isso pode, aquilo não pode. Os meios de comunicação são mais ativos, são mais, desde os meus, né, que quando começou a TV, que também aparecia na televisão, né, aquelas coisas para criança assistir. Mas eu vou dizer que as crianças hoje também não estão mais, né, e não dá para dizer que elas vão ficar paradas, elas vão querer... Segue a evolução do tempo. Seguir a evolução do tempo, mas sempre também não podem perder a referência que é o pai e a mãe, né? Sim. Porque nos grupos assim que a gente conversa, quando a igreja também nos comunica, fala que a família é o berço, né? A família é o lugar onde a gente aprende a educação. Mas a senhora acha que isso ainda é dessa forma? Não é, hoje tem muita coisa diferente, né? O que está diferente nesse sentido? O que eu vou dizer assim, talvez tem pais que nem não ligam muito para isso, às vezes, né, os pais casam, de lá um pouquinho já estão cada um para o seu lado, e as crianças como é que ficam, né? O problema sempre que essas crianças que sofrem esse tipo de coisa, são as crianças que sofrem mais. E no nosso tempo já era mais... Eu não vou dizer que a gente era obrigada a ser assim, não era obrigada, a gente era feliz igual, sim, né? Não sim. tinha como. Era um meio que a gente sabia que era assim. A gente assumia aquela vida, aquele compromisso e ia até o fim, né? Até o fim. Fazendo da melhor maneira possível, né? Não tinha detalhe. A senhora acha que hoje, de repente, as pessoas não estão mais assumindo muitos compromissos, dona Lourdes? Eu acho que pode ser, porque quando eu me aposentei, alguém me perguntou o que eu ia fazer, daí se eu ia continuar. Eu disse, não, eu fiz a minha parte, agora deixo lugar para outras, que quem sabe tem muita gente querendo entrar, e eu vou ficar mais com a minha família e com meus filhos. Que eu acho isso correto, né? Agora, às vezes, tem gente que acha que não tem que ficar permanente naquele serviço, né? E com relação... Depois que chegou, que ela já trabalhou, que ela tem, né, como viver bem, por que vai querer sempre ela ficar naquele? Sim. Não sei que cada um tem a vocação diferente, né? E a senhora, assim, a senhora sempre foi uma mulher muito religiosa. A senhora acha que as famílias ainda mantêm a tradição, a religião como era? Como é que a senhora vê isso hoje? Nós comentamos ontem à noite no encontro de família que nós fizemos ali na Verena. Mas assim, os pais deram exemplo, ensinaram. Agora, será que os filhos vão seguir esse exemplo e esse caminho? Vai depender deles também. Mas se eles querem, eles têm tudo para poder. A senhora vê uma juventude comprometida hoje com a Eu acho que depende religião? da região, né? Tem lugares onde eles são mais comprometidos, mas tem lugar onde, né? Estão nem ali, como se diz, né? Sim. Tanta coisa que a gente ouve, só que assim, eu já ouvi gente dizer, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que é o nosso ambiente onde a gente vive, né? Sim. Não adianta a gente ficar preocupada com gente que vive lá, né? Vamos dizer São Paulo, Rio de Janeiro. Não, aí é uma outra realidade, é outra né? realidade. Então, a nossa realidade aqui é um lugar, eu digo, um lugar tranquilo, que deu para a gente educar os filhos no bom caminho. Sim. E que seguem esse caminho. Dona Lourdes... Porque não tem como a gente querer dizer, no meu tempo... Não, o meu tempo já passou agora. E um conselho que a senhora daria para aquela pessoa que está começando hoje a vida? Hoje ser mãe, hoje trabalhar, hoje ser esposa, né? O que a senhora diria para essa pessoa hoje? Eu disse lá no Morro da Fumaça para uma pessoa importante para mim agora. Eu disse, comecem, vocês estão trabalhando e a vida vai seguir, vai depender de vocês, como vocês vão agir na vida de vocês, né? Continuem no caminho que vocês estão, que vai dar tudo certo, né? Não dá para impor, porque depois, né? Vocês estão no caminho certo. Os dois têm trabalho, os dois vão, né? Quando é para ir na igreja, vão os dois. E depois que tem os filhos, levem também para o bom caminho, né? Certo. Tem como levar a família para o bom caminho sem seguir alguma coisa religiosa, sem ter religião? Sem ter Deus na vida, na família? Eu acho que é complicado daí. É? Porque a pessoa, se ela se desanima, e se ela
deu algum problema contrário, o que que ela faz? Como eu vi hoje alguém, né, que ia se matar porque isso... Tá, por quê? Porque às vezes a pessoa não tem lá dentro, não tem e o poder tá lá dentro da gente, né? Tá dentro da gente. Todo mundo tem. Só que esse poder a gente tem que procurar. E fazer porque sem Deus, não, porque daí, porque Deus? Se não fosse necessário, né? Se Deus nos criou, porque diz assim que Deus nos amou antes da gente ser concebido ainda, né? Agora, se nós fizer algo errado, é que nós fizemos a escolha errada, né? Se a gente faz a escolha certa, vai dar certo. Dona Lourdes, se defina em uma única palavra. Ai, ai. O quê? Que palavra define a senhora? A essas alturas da vida, no meu caso, a gente se conformar do jeito que a gente tá, que nem eu, porque tem esse problema, coisa, não. Mas a gente tem que procurar alternativas. O que eu posso melhorar, como é que eu posso mudar para ser melhor. Primeiro para mim e depois com a família, principalmente. Esses dias a senhora me falou que a senhora se definia como trabalho. Trabalho. Mas a essas alturas o trabalho nem sempre vai ser o melhor, nesse caso agora, né? O trabalho que eu tiver alcance em fazer agora. Uhum. Porque o nosso corpo, como diz o outro, né? Ele também envelhece, não é a mente tem que estar... Mas o trabalho é tudo para mim, porque se eu me sinto sozinha e eu acho que eu tô, né, assim, como é que eu vou dizer, ficando... Ai, eu vi essa palavra agora, esses dias. Sozinha, a solidão. Para mim, não. Então, eu vou e faço alguma coisa. Principalmente, eu vou mexer com plantas. Ali vem a vida, ali brota a esperança, brota a energia que a gente tem. Mexer, a natureza te devolve. Porque a natureza é tudo, a natureza é pródiga, né? A natureza é vida. E a senhora tem o destilador, a senhora arrumou para nós dar uma olhadinha nele? Sim, eu já coloquei ali. Então vamos lá dar uma olhadinha agora no destilador da Dona Lourdes, como é que ela mexe para fazer com ele. Eu não tenho ideia de como que seja. Eu quero conhecer e quero que a senhora explique, que nós não vamos fazer o remédio hoje, né? Não. Daí, em uma outra ocasião, a gente pode estar usando ele para a senhora fazer daí. Então tá, então nós vamos lá agora.